O que é a pele negra? A pele negra é uma pele que tem uma quantidade de melanina, de tintura de pele, maior do que as peles caucasianas, do que a pele amarela, e ela é uma pele de metabolismo muito mais alto. As células todas dessa pele trabalham muito mais. Então, você tem uma produção de óleo maior, você tem uma síntese de colágeno, de elastina maior, o que significa que você tem uma firmeza maior desta pele. Pelo fato dela ser uma pele mais escura, o maior mito que existe é que ela não precisa de proteção solar. Sim, ela precisa. A pele negra é mais resistente do que as peles mais claras ao sol. Porém, essa resistência faz com que a incidência de raios solares seja tamanha que esses raios solares acabam estimulando as terminações nervosas livres dentro da pele. Então, a pele negra, quando fica exposta em excesso, ela não vai bronzear, ou vai bronzear muito pouco, ela não vai queimar, mas a pessoa sente dor, que é uma característica própria. Claro que a pele branca também sentiria, mas é que a pele branca não resiste tanto tempo ao sol. Precisa de proteção solar. Qual fator? Vai depender muito da característica da pele como um todo. Peles oleosas não aceitam filtros solares muito altos, porque estes são compostos de óleo. Peles normais e secas suportam filtros mais altos. A regrinha básica para qualquer pele é fator 30 para o cotidiano e para exposição solar acima de 50. Segredo: filtro solar não dura para sempre. Aquele que você passou o ano passado de manhã não está fazendo efeito agora. Filtro solar você aplica de manhã, repete na hora do almoço e no meio da tarde. Todos os filtros solares têm, em média, uma capacidade de proteção de ao redor de 3 a 4 horas. Eles precisam ser aplicados novamente para que essa proteção se mantenha. Sabonete neutro, loção tônica sempre, hidratante à base de água, gel ou no máximo emulsão para o rosto, e para o corpo vale creme. Para o corpo vale gordura, porque é uma pele mais seca. Tá? Então, em relação, por exemplo, a essa oleosidade, e que na adolescência, então a pele negra não tem, principalmente na mulher, né? Não tem essa chance tão grande de fazer acne, mas que na idade adulta essa mulher pode vir a fazer acne. Mulher, homem, sim. Ah, tá. Vale para os dois, então. Vale para os dois. Eu achei que tivesse alguma questão hormonal envolvida. E aí, também é característico da pele negra fazer essa a hipercromia pós-inflamação, né? Se for numa pele de fototipo mais claro, a gente, por exemplo, pode se valer de peelings, de procedimentos químicos para diminuir essa hipercromia. Para a pele negra, o que vale para fazer essa correção pós-acne? Ou outra inflamação que tenha deixado essa hipercromia? Como a pele negra é muito reativa, qualquer agressão que ela sofra vai gerar mancha. A regra de ouro para tratar a pele negra: agressões baixas e contínuas. Então, se eu posso fazer um peeling pesado numa pele clara, na pele negra eu não posso. Se eu posso fazer um fenol na pele branca, que vai destruir a pele, ela vai levar meses para se recuperar, mas no final ela vai apresentar um aspecto morfológico mais jovem. Sim. Na pele negra eu não posso, mas eu posso fazer peelings com frequência semanal, peelings quinzenais, dependendo da agressão que eu estou usando, sempre lembrando dessa regrinha: pequenos estímulos e contínuos. Constantes. E mais um mito que existe: pele negra não pode receber laser. Mentira, pode. A regra é laser de baixa potência e pulso rápido. Tá? Você se lembra das aulas de Maurício de Maio? Quando você faz um disparo muito prolongado, você
acerta o alvo, mas você gera um processo inflamatório ao redor. Tá? Isso para a pele negra é muito ruim. Então é assim. Então, sempre, você faz depilação em pele negra, você faz laser de rejuvenescimento, você faz, quando há necessidade, estimulação de colágeno, mas você sempre vai trabalhar com uma potência mais baixa e tiro rápido, milissegundos, às vezes nanosegundos, para você conseguir fazer esse disparo, para você não provocar a tal da reação inflamatória rebote. Um recurso gold standard é você fazer mesoterapia. Você injeta substâncias dentro da pele. A reação inflamatória que você vai provocar é mínima. E você vai ter o efeito estimulatório que você quer. Isso vale tanto para a face quanto para o corpo? Para o corpo, sim. Porque eu lembro bastante, a gente fazia muito no ambulatório, né? A gente sempre, a corporal, eu me lembro bastante. Lembro até das mesclas que a gente usava. Eu lembro de todas, olha que doente. Eu lembro de todas as mesclas que a gente usava. Outro dia eu até conversei com a Cláudia Garcia, ela fez assim, isso é uma velharia. Ela falou, Vi, isso é uma velharia, vamos mudar esse negócio aí. E por falar em velharia... A culpa não é nossa. A culpa é da indústria que a cada 3 dias troca essa medicação toda, tá? Então, e assim, tem coisas que eu, por exemplo, se você me pedisse hoje, olha, faz uma mescla, por exemplo, para flacidez, eu usaria muito tranquilamente, sabe? Os nossos lisados de colágeno, lisado de elastina, usaria um protetor um protetor celular. Eu não mudaria muito. Aí vem com esse negócio, não, mas nós vamos usar placenta, eu não sei o quê. Eu já não faria. É a primeira coisa que eu ia falar, sabe? Mesmo que seja corporal, porque eu posso gerar um processo inflamatório que eu não conheço. Fato. Né? E eu me lembro perfeitamente de uma coisa que o Maurício falava, né? Se a gente tem o veneno, a gente tem que ter o antídoto. Perfeito. Então, se eu não conheço o antídoto, eu não vou fazer, né? Nem estou falando que seja um veneno, mas acho que a gente tem que estar preparado para isso, porque eu não conheço a reação de todo mundo. O que vale para todo mundo não necessariamente vale para mim. Então, eu fico bem preocupada com esse tipo de... muita novidade, né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer laser de ácido salicílico. Peeling de ácido salicílico para acne, excelente. Mesmo porque para pele caucasiana a gente sabe que vai bem. E para pele negra também responde bem. Para pele negra também responde muito bem. O salicílico, além da própria ação anti-inflamatória dele, na concentração que a gente usa, ele é esfoliante e ele vai tirar aquelas rolhas de gordura que estão entupindo os canalículos de drenagem. Então ele desinflama e ele permite que você drene essa acne, que você drene melhor essa oleosidade. E aí você intercala os salicílicos com retinóico, que tem efetivamente um fator modulador na síntese de melanina e que vai acabar, peeling de retinóico, tá? Que vai acabar clareando as manchas. Tá. Os outros ácidos que a gente usava, por exemplo, ácido glicólico, ácido mandélico, vale também, Vale. Né? Mandélico, glicólico, cógico, todos eles valem muito bem. Não valem aqueles peelings médios, não vale ATA, TCA, você entendeu? Daí para frente, aqueles mais agressivos a gente evita na pele negra. Mas todos os superficiais são super bem indicados. Por que acontece foliculite? É lógico, né? O pelo é espesso, o pelo é enrolado, você ou arranca da raiz quando você vai fazer uma depilação com cera, ou você corta muito curto quando vai cortar com gilete, e aí com lâmina, e aí você escanhoa, o pelo encrava e gera um processo infeccioso, gera um processo inflamatório, isso faz nódulo. Bom, quando isso está acontecendo, você já falou a palavra mágica, ácido salicílico. Peeling de salicílico melhora muito a foliculite.
Outra coisa legal para a gente fazer são os peelings mecânicos, são as esfoliações mecânicas, que vão desde você usar cremes esfoliantes, tá, até você fazer lixamentos superficiais, com a ideia de tirar só a camada córnea e permitir a drenagem daquele material contido lá dentro e permitir a liberação do pelo. Para quem tem muita foliculite, o melhor tratamento é epilação a laser. Porque a gente acaba, você elimina cerca de 60% a 70% daqueles pelos, mas os que são resistentes você afina. Afina. E aí eles param de encravar. Então é assim, por uma determinada situação, existe uma bactéria cujo nome é nojento, eu vou chamar de bactéria, que está na acne com muita frequência na pele negra, tá? Vamos chamá-la de P-acne. P-acne, que é gigante o nome da criatura. O nome dela é gigante. Eu até fiz uma colinha e escrevi o nome, mas eu tô com vergonha de baixar os olhos para ler, mas tudo bem. Então o que acontece? Esta bactéria, ela produz uma oxidação excessiva e ela agride as células do entorno dela e ela acaba matando os melanócitos do entorno onde ela está. Então ela provoca uma mancha negativa, uma mancha branca. Tá? Então é assim, quando isso começa a acontecer... Primeiro, isso é irreversível. Existem um monte de tratamentos hoje em dia, mas assim, não existe nada prático. Tá? A gente lá no HC, em nível experimental, fez enxerto de melanócito. Mas isso não é algo que está no nosso cotidiano. Então é assim, quando essas manchas brancas começam a acontecer, elas são definitivas, tá? E a gente tem que preveni-las porque elas têm a tendência de se juntar, de coalescer. Tá? E aí, se chegar num grau extremo, dá a impressão de um vitiligo. Vitiligo. E existem as alterações de relevo. A mais comum delas são os acrocórdons, são aquelas bolinhas penduradas. Para quem não sabe o que é isso, pensa no Morgan Freeman, o ator americano. É aquilo que ele tem. Você tem acrocórdon? Eu tenho, o pescoço inteiro. Tá, faz favor de passar lá no consultório. Muito. Por favor, por favor. E assim, eles são extremamente benignos, não tem nada de prejudicial. Eles são simplesmente crescimentos da pele por excesso de metabolismo. E o jeito de tirar é tão fácil. A gente passa um creme anestésico e ou você tira com tesourinha ou você tira com eletrocoagulação. Tá? Agora é assim, só quem tem metabolismo ativo tem essas coisas. Pele velha não faz acrocórdon, tá? Só peles jovens, ativas, bonitas, é que fazem esse... Certo? Tinha que ter alguma coisa boa, né? É uma alteração da pele negra, ela é uma alteração de relevo, fica como se fosse um grosseiro, aparece principalmente nas dobras, tá? Escurece muito, né? Eu sei que o exemplo não é muito feliz, mas é assim, parece que está sujo, parece um grosseiro que está sujo. E por que essa lesão de pele é importante? Porque ela está muito associada ao diabetes, à resistência insulínica e à obesidade. Tá? Então, vale um alerta para as pessoas que têm. E, de novo, eu vou repetir a característica. É um grosseiro mais escuro. Então, dá a impressão, sempre emprega dobra cutânea e dá a sensação de que é como se fosse sujeira que você lava e não sai. Parece cascão de criança. Parece cascão de criança, quando exatamente. Junta aqui atrás da orelha, né? A atenção não é pelo aspecto inestético, a atenção é pelas doenças sistêmicas que podem estar embutidas quando isso aparece. Certo. Tá. Certo. Antes da gente então mudar para cicatrização, César, tem uma pergunta da Priscila, que ela falou que ela sabia que epilação era possível fazer na pele negra. E o que ela queria também saber é remoção de tatuagem com laser.
se é possível, vou também fazer essa remoção, né, por conta acho que da pigmentação da tatuagem, né? Sim, é possível, tá? A gente não consegue fazer remoção de nenhuma tatuagem com um único laser, tá? Laser é luz, é uma luz que passa por um filtro e vai ter um efeito. Cada filtro muda esse efeito. Então, eu preciso de lasers específicos. O único cuidado que eu tenho que ter na pele negra é na hora de regular a retirada do pigmento preto, do pigmento escuro. Vermelho vai bem, amarelo vai bem, azul vai bem, é fácil de tirar. Agora, quando eu vou tirar o negro, vale o mesmo raciocínio que a epilação. Eu vou baixar a força desse laser, eu vou encurtar esses disparos, por consequência, eu vou aumentar o número de sessões. Tá? Mas eu consigo tirar com segurança. Tá? Claro, eu estou falando de maneira genérica, cada caso é um caso, isso precisa ser estudado. Resposta: dá para remover tatuagem com laser, sim, demora muito e tem que ser feito com segurança. Queloide é a única doença da cicatrização. Eu tenho uma alteração celular que confunde a resposta. Então é assim, na resposta fisiológica cortou, as celulinhas vão lá trabalhar, os operários vão lá trabalhar para emendar o corte, para reconstruir a parede que caiu. E a hora que a parede acabou de ser construída, o mestre de obras olha e fala: gente, pode parar de trabalhar, não precisa mais botar tijolo porque já acabou. Quando eu falo de queloide, eu estou falando de um erro na comunicação desta conversa. Então, os pedreiros vão continuar botando tijolo lá, já está fechada a parede, já reconstruiu, mas eles vão continuar botando tijolo lá. Esse é o raciocínio, mais ou menos, que a gente tem que entender. Eu tenho uma deposição de colágeno excessivo que não para nunca. E por que a gente fala tanto em queloide na pele negra? Porque existe uma distribuição racial, uma distribuição étnica, e o queloide é mais frequente em negros e asiáticos, principalmente do Extremo Oriente. Tá. Queloide não é privilégio de negro, é só mais frequente. Branco também tem. Sim. No Brasil, por exemplo, em que a miscigenação das raças é muito grande, a gente não consegue mais nem falar isso. Existem peles negras com cicatrização fisiológica e peles brancas com cicatrização patológica. Sim. O primeiro tratamento que eu tenho que propor é resolver a sintomatologia. Tá? A gente teve um professor que dizia que quando existe mais de um tratamento para a mesma doença, é sinal que nenhum deles não presta. Funciona. Exato. E para o queloide vale exatamente esse raciocínio. Nenhum tratamento isolado é efetivo. Existem combinações de tratamentos que mostram um efeito de modulação dessa resposta, um efeito de tratamento. Basicamente são 3 e a gente combina estes 3 de acordo com a situação, de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade. Um dos tratamentos é infiltração de corticoide, porque o corticosteroide ele vai brecar completamente aquele processo inflamatório, ele para, é o único anti-inflamatório que para a resposta cicatricial. Numa condição em que ela está exacerbada, parar é muito legal. Sim. Tá? E ainda existe um outro fator bom no tratamento com queloide. Como eu vou fazer uma infiltração dentro dessa cicatriz e eu vou fazer com força, esta força que eu exerço, ela quebra essas fibras de colágeno que estão lá dentro, ela quebra essas fibras endurecidas e ajuda a amaciar. Melhora a sintomatologia, ajuda a amaciar. Uma outra possibilidade é eu inibir a resposta desde o seu princípio. Então eu faço uma retirada cirúrgica dessa cicatriz e costuro para começar do zero. Só que se eu só fizer isto, eu vou ter como resposta uma cicatriz exatamente igual à anterior. Tá? Daí o que eu faço? Eu posso lançar mão de radiação,
de radioterapia numa frequência específica, a radiação beta, isso chama braquiterapia ou beta-terapia. Ela vai funcionar como um citostático, então, ou melhor, um modulador de resposta celular. Então, aqueles fibroblastos que têm informação para trabalhar feito loucos, eles vão estar meio torporosos, eles vão estar meio bêbados e eles vão colocar menos tijolos na nossa parede, o suficiente para você resolver este processo. Aí, assim, a pergunta de ouro que se faz é: e qual é o protocolo de tratamento de um queloide? Não tem. Não tem. Você gira entre estas coisas e você ainda associa compressão. Sim. Tá? A compressão funciona muito melhor para a cicatriz hipertrófica do que para o queloide, mas ela funciona também para o queloide. E a compressão vai fazer o seguinte: ao mesmo tempo em que você provoca uma isquemia celular, você diminui o aporte sanguíneo e, portanto, você baixa esse metabolismo celular, e isso acaba estimulando a produção de enzimas que vão comer este colágeno, você faz uma compressão mecânica ali. E essa compressão mecânica funciona como a infiltração do corticoide, ela arrebenta aquelas fibras. Tá? Então é assim, se eu pensar em compressão, infiltração de corticoide, retirada cirúrgica com complementação com radioterapia, eu estou falando no conjunto que melhor trata queloides e que também trata cicatrizes hipertróficas. Essa compressão, César, ela pode vir ou não acompanhada, por exemplo, de silicone? Pode vir ou não. A presença do silicone, ele vai distribuir melhor as forças físicas, as forças mecânicas, e promover uma compressão mais homogênea sobre toda a cicatriz. Em relação à radiofrequência e carboxiterapia, principalmente voltado para a pele negra. Ok, vamos lá. Radiofrequência. Você tem uma onda de rádio que vai agitar moléculas e que vai esquentar moléculas, vai esquentar a água. Tá? Que está naquele tecido. Se bem dosada, ela gera um processo inflamatório bom. Este processo inflamatório, ele vai trazer seus benefícios. Tá? Então, desde aumentar a síntese de colágeno, desde criar um pouquinho mais de resposta oxidativa celular e permitir que o próprio corpo ative, que as próprias células ativem o seu sistema antiox, e a hora que ativa esse sistema antiox, você tem uma resposta positiva, uma resposta boa, até o mau uso que provoca queimadura. Tá? Carboxiterapia, você está, em teoria, injetando gás carbônico dentro do tecido subcutâneo. Dizem que aí você está promovendo um grau de hipóxia maior e baseado nessa mesma situação. Diminui a oxigenação, aumenta o estresse oxidativo celular, você tem um aumento de ROS, as células vão aumentar, vão sintetizar mais os antiox, os anti-ROS, e isso dá uma ativada na célula. Carboxiterapia não tem nenhuma evidência científica. Tá? Radiofrequência até tem alguns trabalhos bem interessantes. Não é a oitava maravilha do mundo, nada é. Mas é assim, no final das contas, o que a gente quer? A gente quer provocar um processo inflamatório do bem. Toda vez que eu estresso uma célula, ela vai responder aumentando o seu trabalho. Se eu aumento esse estresse, ela aumenta o seu trabalho. Se eu aumento mais ainda esse estresse, ela entra em exaustão e morre. Então, se eu souber dosar este estresse, se eu souber dar pequenos toques de estresse, eu só vou deixar a célula mais esperta. E se eu estou falando de pele, uma célula mais esperta vai produzir mais ácido hialurônico, vai produzir uma hidratação melhor, vai produzir mais colágeno, vai dar mais firmeza. Tá? Eu vou ter uma resposta
do tecido da pele de melhor qualidade. Se eu estresso demais e eu ultrapasso a capacidade de resposta dela, a capacidade de defesa dela, aí essa célula morre e eu só vou tendo prejuízos. Alimentos verdes têm muito antioxidante, então consuma diariamente verduras. Quanto mais escura a folha, mais ela tem. Os carotenoides, eles têm muito antioxidante, então vale alimento amarelo, vale alimento vermelho. Sim. Cru é melhor do que processado, mas assim, mude a sua dieta, inclua antioxidante na sua dieta, que você vai envelhecer muito melhor. A raça negra, de maneira global, ela tem uma possibilidade maior de apresentar uma anemia de origem genética por malformação dos glóbulos vermelhos, chamada anemia falciforme. A Viviane, o André Paggiaro têm um trabalho publicado justamente no tratamento de feridas desta anemia, e é isso um pouco que eu quero falar. O que acontece aí? Como esse glóbulo vermelho tem defeito, e a principal função do glóbulo vermelho é transportar oxigênio, esse glóbulo defeituoso não vai levar a mesma quantidade de oxigênio para os tecidos. Baixou o oxigênio, baixa a produtividade celular, a célula fica asfixiada. Se eu enforcar alguém, a pessoa morre porque não tem oxigênio. E vai acontecer a mesma coisa nesta pele. Normalmente em membros inferiores formam-se necroses de pele, essa necrose acaba caindo e isso vira uma úlcera. E como todo o processo de cicatrização é para menos, é para muito menos, a tendência dessas úlceras é cronificar. E aí, quando isso acontece, são úlceras de difícil tratamento. A gente tem uma gama de possibilidades. De novo, trabalho do André Paggiaro, trabalho da Viviane, foi com a utilização de um dispositivo que modifica o leito desta ferida, o dispositivo de pressão subatmosférica, como ensinou nosso mestre, que a gente... E o AD não gosta, hein? O AD fala que tá certo, é subatmosférica, hein? E é subatmosférica. O engenheiro fala que ele se corrói aqui quando ele escuta negativo. E é subatmosférica. Só que nós nos damos o direito de chamar isso de vácuo, não é vácuo, mas ok. O trabalho deles foi justamente mostrando isso, aquilo que eu falei. Pequenos estímulos melhoram a resposta celular. Então eles conseguiram melhorar este leito da ferida à custa da melhora da oxigenação, justamente provocando esta alteração e aí levando essa ferida para uma situação tal que foi possível fechar, transferir um pedaço de pele, fazer um enxerto e fechar essa ferida. Só que na pele negra do indivíduo que tem anemia falciforme, o problema maior é assim, a doença continua, essa não tem cura, e a recidiva dessas feridas é muito grande, ou abre a mesma ou fazem novas. Então, é assim, toda vez que você tem uma resposta para menos, você consegue tratar o local, tratar o efeito e corrigir esse problema. A resposta para menos vai virar uma ferida, você consegue fechar a ferida. Agora, se você não consegue tratar o que originou a ferida, fatalmente ela vai voltar. Tá? Elas têm 16 vezes mais chance de recorrência do que uma úlcera venosa, que das feridas complexas é a mais recorrente. De tudo que a gente falou aqui, desde do olhar estético para aquela pele, passando pelas patologias, pelas doenças ou situações que não chegam a ser doenças, falando especificamente das doenças de pele, o mais desafiador, o mais gratificante quando você consegue, e o mais desgastante é o tratamento das feridas. Sem dúvida, sem dúvida. César, falta 20 segundos. Eu Meu quero amor, aqui, em nome do programa, em nome dos meus colegas, né, que você conhece todos, né, que você frequenta pouco lá, quero agradecer sua disponibilidade, sua paciência, que agradecer o convite. Viu?